Olá, meu dileto aluno, minha dileta aluna, bem-vindos a mais um vídeo. Nós continuamos estudando reações orgânicas. Neste vídeo nós vamos ver a oxidação de alcenos, tá certo? Então, aqui nós temos um alceno, é o 2-metil, né? 2-metil-but-2-eno, né? E aqui nós vamos então mostrar como é que se dá a oxidação do alceno. Veja, o que vai acontecer, como acontecia nas reações de adição em alcenos, é que a ligação π do alceno vai se romper, tá certo? Então na oxidação, você vai ter a adição, na oxidação branda, nós vamos ter a adição de grupos OH em cada um dos carbonos da dupla ligação, tá? Então, o que nós vamos ter? A formação de um álcool, né? Na verdade, de um diálcool, de um diol, né? Um diol vicinal, ou seja, vão entrar dois grupos OHs, tá? Nos carbonos da dupla, nos carbonos vizinhos, né? Formando, portanto, um composto do grupo dos álcoois, né? Do diálcool. Diol, porque ol é a terminação dos álcools. Veja que este Ozinho aqui entre colchetes, na verdade, ele é o símbolo do agente oxidante da reação, tá bom? Ele é o símbolo do agente oxidante. Então, quando você bater o olho numa reação dessa natureza, você vai olhar aqui e vai ver esse Ozinho entre colchetes, né? Então, você vai entender o quê? Opa, ali tem um agente oxidante. E este agente oxidante pode ser, por exemplo, permanganato de potássio, né? Nesse tipo de reação, o agente utilizado é o permanganato de potássio. Permanganato de potássio é um sal, né? Obviamente, permanganato de potássio é um sal solúvel em água. É muito bonito porque ele tem uma cor roxa intensa, né? Até pouco tempo atrás, o permanganato de potássio era utilizado, certamente a sua mãe conhece, os seus avós conhecem, ali as pessoas ali um pouquinho mais velhas do que você conhece. Isso por quê? Porque ele foi muito tempo utilizado como um agente antisséptico, né? Até para limpeza de ferimentos da pele, né? Então a criança tomava banho em uma água com permanganato de potássio. Era vendido nas farmácias um comprimidinho bem pequenino que você colocava então na banheira, dissolvia ali e lavava a pele quando esta estava com alguma dificuldade, assim, de uma micose ou alguma coisa dessa natureza, tá? Hoje já não é mais permitido, tá? Então, o permanganato de potássio é um agente oxidante, é ele que vai oxidar o composto orgânico. Lembre-se que uma reação de oxidação, ela tem o aumento do NOx dos átomos de carbonos. Ela tem o aumento do número de oxigênio na molécula orgânica, tá? Ou ela vai ter a diminuição do número de hidrogênio. Neste caso aqui, fica claro, né? O aumento do número de oxigênio na molécula orgânica, né? Aqui eu não tenho nenhum oxigênio na molécula orgânica, agora eu tenho 2 oxigênios na molécula orgânica, ok? Então, você logo identifica que se trata de uma reação de oxidação, tá? Se você determinar o número de oxidação desse carbono aqui, você vai ver que aqui ele é -1, ok? Ele ganha esse elétron aqui desse hidrogênio, é -1. Aqui não há nem perda nem ganho, aqui também não, então aqui é -1. Se você olhar aqui, ó, o que vai acontecer com esse carbono? Ele vai perder 2, aliás, vai perder 1 aqui, né? Então ele vai ficar 0 aqui, porque ele vai ganhar 1 desse oxigênio, desse hidrogênio e perder 1 para este oxigênio, né? Não é verdade? Então, o que acontece? Ele vai ficar -1 mais 1, 0. Ali ele é -1. Então, ele saiu de -1 para 0. Portanto, aumentou o NOx, reação de oxidação. Tá? Esta reação, os alcenos, né? Eles vão reagir com uma solução, portanto, de permanganato de potássio, em meio básico, a frio, e então ocorre a oxidação do alceno formando um diol vicinal. Tá? Olha, eu estou pondo aqui para você lembrar dessas palavras, desses termos. Um diol vicinal, o que significa isso?
dois grupos OH em carbonos vizinhos, ok? Beleza? Além disso, a solução que era violeta fica descorada e aparece um precipitado castanho do monóxido, do dióxido de manganês. Esta reação, o professor Acleto está destacando para você aqui porque ela é uma reação importante, né? Ela foi estudada por um químico famosíssimo, um químico alemão, prêmio Nobel em 1905, pelas suas contribuições no estudo dos corantes orgânicos. Esse camarada era chamado Bayer, né? Então, o que acontece? Ele desenvolveu um teste a partir dessa reação para identificar alcenos. Veja, os alcenos, eles são isômeros de cadeia dos cicloalcanos. Então, como é que eu faço para identificar se na minha amostra eu tenho um alceno ou um cicloalcano, né? Porque se você observar, eles são isômeros de cadeia. Ambos têm esta fórmula geral, CnH2n. Se você observar aqui, ó, qual é a fórmula molecular deste alceno? Ó, C3, não é verdade? Ó, 1, 2, 3. Então, se é CnH2n, quantos Hs eu vou ter? 2 vezes 3, certo? 6. E é justamente o que eu tenho, ó. Eu tenho aqui 2 aqui, né? Porque esse carbono já tem essa ligação e essa, portanto tem mais 2 hidrogênios, certo? Aqui, né? Aqui também e aqui também, certo? Então, 2 hidrogênios. Então, C3H6. Se você observar o propeno aqui, ó, CCC, certo? C3H3, 4, 5, 6. Portanto, eles são isômeros. Como é que eu vou, através de um teste, através de uma reação química, identificar quem é quem? Se ambos têm a mesma massa, né? Como é que eu vou saber? Então eu faço o teste de Bayer. E o teste de Bayer nada mais é do que a oxidação branda de um alceno, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar para reagir este cara aqui e este cara aqui, tá? Veja, o alceno reage no teste de Bayer, né? Então ele vai, como ele vai reagir com o permanganato. Eu vou colocar aqui para a gente ver direitinho. Olha só que bacana, olha só. Então aqui você tem duas reações, tá certo? Então, Adolf von Bayer foi o químico, né? Como eu disse, que desenvolveu o teste. Né? Ele era um estudioso dos corantes orgânicos, então ele descobriu que o alceno reage com o permanganato e o cicloalcano não reage. O cicloalcano não reage com o permanganato. Então, se eu colocar um cicloalcano junto com o permanganato, não vai acontecer reação nenhuma. O permanganato vai continuar roxinho da cor que ele era, porque ele não vai reagir. Agora, se eu colocar o alceno junto com o permanganato, aí a reação vai ocorrer. Lembra-se da reação? Olha só, vou colocar esse alceno aqui para você, tá? Olha aqui, ó, CH3. Pronto, tá aqui, ó. Pronto, esse é o alceno. O que vai acontecer? Olha o símbolozinho da oxidação, né? Então, o que vai acontecer aqui? Veja, esta dupla ligação se rompe, tá? Então, o que era dupla vai ficar simples, tá bom? Então, olha só, aqui eu vou pôr o CH3, aqui já tinha um hidrogênio, certo? Aqui já tinham 2 hidrogênios, tá bom? Então, eu só vou mudar aqui a forma, porque quando você quebra a ligação, muda a geometria, né? Então, pronto, aqui, beleza. Pronto. Aqui eu já tinha 1, aqui eu já tinha 2, certo? Ok? Então, em cada um dos carbonos da dupla, o que vai entrar? O que você lembra que vai entrar? Isso mesmo, o grupo OH. Vou formar um diálcool vicinal, né? Então, veja, a reação que vai acontecer é esta, né? Então, o permanganato vai oxidar, portanto, o meu alceno, né? E nesta reação, o que era permanganato vai descolorir, né? O permanganato de potássio vai descolorir. Então, veja bem, ele vai
deixar de existir, vai passar a existir o dióxido de manganês, né? O dióxido de manganês. Então, ele vai deixar de existir. Deixando de existir o permanganato, a corzinha desaparece, né? E o que se forma? O precipitado castanho, né? Que esse cara aqui que é sólido, insolúvel, ele vai ficar, vai precipitar aqui. Essa cor marrom aqui é o dióxido de manganês que está se formando. Ele vai com o tempo descendo, 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 descendo e vai ficar aqui. Aqui em cima vai ficar incolor e aqui embaixo vai ficar o pozinho marrom, entende? Então esse é um teste importante desenvolvido por Bayer, né? Que é chamado teste de Bayer. Então esse teste poderá acontecer, poderá aparecer na sua frente e você já sabe do que se trata, né? É um teste para identificar alceno, né? Esse teste vai transformar o alceno em um diálcool, né? E, portanto, vai descolorir a reação a solução de permanganato. Vai descolorir, porque ele vai transformar o permanganato em dióxido de manganês. E ele serve para distinguir alceno de ciclano. Anote aí, serve para distinguir um alceno de um ciclano. Ele serve para identificar, portanto, um alceno. Esta foi a reação branda de alcenos com permanganato de potássio, transformando um alceno em um diol. Utilizada essa reação, muito utilizada no teste de Bayer para identificar alceno. Espero que você tenha entendido, curtido. Se você gostou, dá o seu like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, compartilhe com seus amiguinhos que estão estudando esse assunto também, se preparando para os Enem, né? Para os vestibulares, para as provas, enfim. E até o próximo vídeo. Um grande abraço para você.